Bom, boa noite a todos, né? Olha, como diz, né? Olha nós aí de novo, né? Estamos aí hoje, né, para dar continuidade ao módulo 4, né? Que é o gestão de compras e estoques, né? Enfim, vamos trabalhar bastante. Quer dizer, hoje vamos ter bastante teoria, né? Que é essa parte, mas vamos ter também atividades, né? Que vocês vão participar, tá bom? Eu vou começar a compartilhar aqui, então. Não estou achando, espera aí. Estão vendo a tela? Estão vendo a tela, Júlia? Tô vendo, professor. Perfeito. Tá certinho Então, aqui. bom, na aula passada a gente falou sobre armazenagem, a gente falou, fazendo uma retrospectiva da aula passada, né? Falamos de codificação, de você codificar esses materiais, né, que a gente estaria armazenando, né? Demos explicamos, né, a técnica de você criar essa codificação, né? E agora terminamos aqui nesse slide, efetivamente, né, que eu falei, a gente não vai fazer agora, porque senão sairia muito correndo, a gente tem que falar de cada item dessa fase da armazenagem, né? Então, na armazenagem, na fase de armazenagem, a gente tem essas atividades, que consistem em recebimento, né, onde você tem lá seu armazém, né, você tem o local físico onde você vai guardar os seus produtos, que a gente chama de estoque, né, são os produtos, né, o estoque são os produtos e a armazenagem é o local, né? Então, você vai precisar receber esses materiais, tá certo? Você elaborou a compra, você vai receber esses materiais. No recebimento, você tem algumas atividades que você vai fazer uma conferência, né? Se aquele material, primeiro uma conferência física do material, né? Se o material efetivamente foi aquele que você comprou, né? Se está na qualidade, se tem algum problema, que houve algum problema no transporte, se chegou danificado. Então, você vai primeiro fazer essa inspeção visual, tá certo? Depois você vai fazer uma inspeção, que é o segundo item, uma inspeção mais detalhada, né? Você vai ver assim, se realmente aquele produto que você comprou, aquela linha, aquele couro, enfim, aquela madeira, é exatamente aquilo que você fez o pedido, né, efetivamente, né? A quantidade se está correta, né? Então, a qualidade, a quantidade, a aparência física, se tem algum problema de danificação durante o transporte, né? E verificando isso, né, você consegue sim, aprovar, quer dizer, você passou pela fase de inspeção, o produto está, vamos dizer assim, pronto para ser endereçado em algum lugar do seu estoque, da sua armazenagem, algum lugar físico dentro do seu armazém, né? E a gente falou um pouco também que você sempre tenta colocar os itens que são similares, né? Próximos, de forma que você não quer que vá buscar uma linha vermelha, aí ela está no lado esquerdo me lembro do quarto aí, de uma das artesãs que falou, né? E a linha cor azul está à direita. Não, vamos tentar colocar linhas, né, tudo no mesmo lugar, próximo, né, de forma que facilite na hora de você acessar esse armazém, esse local, né, físico, e você ter a facilidade de selecionar e expedir
né? Quando eu falo expedir, pode ser para vocês mesmos, né? Vocês entregarem para vocês mesmos, quando entrou, ou alguém entrar lá, que estiver bem codificado, bem identificado, essa pessoa pode pegar para você, alguém que te ajude no ateliê, te ajude na sua casa, que quando você está fabricando o seu produto, né? Então facilita. Então, aí a partir daí, você então endereça. Eu vou endereçar essa linha, né, no escaninho 1, ao lado esquerdo do quarto, enfim. Você faz um endereçamento e facilita na hora de você depois identificar. E é sempre bom você ter esse endereçamento, né, em alguma planilha, né, que facilite, algum sistema, né, hoje existem sistemas, mas eu diria que para os artesãos, de um modo geral, onde você tem um sentido de redução até de custo, você pode fazer essa identificação numa planilha Excel, né? Você divide lá as prateleiras, né? Numera as prateleiras, numera os escaninhos que você, por algum motivo, tenha feito, e você consegue endereçar isso fisicamente no seu armazém, né? E essa planilha você está endereçando não fisicamente, mas eletronicamente, para facilitar de você, na hora, preciso disso, você entra nessa planilha Excel, né, e identifica onde está. Tá certo? Está lá na prateleira 4, o escaninho 2. Você vai conseguir achar, está na gaveta tal, se for um armário, né? Está na gaveta tal, e aí você consegue identificar. E aí você efetivamente parte para a estocagem. Depois do endereçamento, você parte para a estocagem, né? E então o produto está estocado, né, no armazém, na hora de você precisar daquele produto, você vai fazer a separação, né? Você fala, eu vou fazer uma bolsa de crochê que tenha necessidade de linhas verdes, azuis, e aí você faz vamos dizer assim, nessa planilha que você tem, que é uma planilha de controle de estoque, né? Eu posso depois até passar uma que eu tenho, que eu fiz, né, para vocês verem. Eu fiz uma planilha bem simples, você usando algumas fórmulas, você consegue, sempre que você der entrada nessa planilha, ela, por exemplo, você aumenta o seu saldo no estoque. Se você separar e der a saída do estoque, você registra ali, tá certo? E ela abate daquele saldo que você tinha daquele determinado item. E, claro, se for um item você pode, por exemplo, ter também estoque de embalagens, né? Onde você também está identificado, você precisa, por exemplo, na venda desse produto, você precisa de uma embalagem, você também separa essa embalagem para a expedição. Quando eu falo expedição, é entrega para vocês mesmos, né? Carregamento, a expedição, efetivamente, como eu falei, né? E, quando você faz alguma venda, né, e que você tenha notas fiscais, você tem documentos fiscais, né, você tem que emitir esses documentos, né? E uma coisa muito importante que, de um modo geral, as pessoas deixam passar, né, são chamados de inventários. O inventário é muito importante. Se eu não me engano, um amigo, deixa eu lembrar o nome, porque é tanta coisa que eu não sei se eu consigo lembrar todas, de queimados. Iraci, se eu não me engano. A Iraci, ela mencionou alguma coisa em relação que ela tinha produtos em estoques durante muito tempo, acho que era a Iraci, né? E isso, no inventário, você consegue identificar, né? O inventário nada mais é do que você você pode ter um inventário geral, que é você contar todos os itens que você tem em estoque, né? Você vai lá, você tem lá entradas e saídas registradas, mas muitas das vezes, por algum motivo, você esqueceu de dar uma entrada ou saída na sua planilha. E aí o saldo que tem lá pode não ser efetivamente o saldo que você vai ter armazenado, certo? Daquele material.
Então, você faz inventários nesse sentido, de, primeiro, verificar se o que você tem fisicamente é o mesmo que você tem eletronicamente ali naquela planilha, né? Isso é muito importante, porque na hora de você receber, quando você recebe os pedidos, né, você precisa identificar se você tem quantidade suficiente. E se você se vale lá na planilha, né? E aí na planilha está dizendo que tem. Aí, quando você vai lá efetivamente no seu armazém, né? E verifica que o estoque desse produto está em número menor do que você precisava, ou não, ou você, se você não alimentou a sua planilha, ele pode estar zerado e você, de repente, não conseguir atender aos seus prazos que você precisa ter, né? Você precisa, né, você tem prazos combinados com o seu cliente e que você tem que fazer de tudo para atender. E muitas das vezes, se você não tem esse controle desse estoque de produtos que você tem, né, você pode, vamos dizer assim, gerar algum sentimento negativo no seu cliente, né? Então, por isso que é importante, de tempos em tempos, né, você fazer um inventário, né? Em indústria, de um modo geral, a gente faz um inventário anual, tá certo? Um inventário anual, que pode ser geral ou não. Você pode fazer também por inventários por demanda. Você faz assim, o que sai mais no meu no meu produto que eu estou confeccionando? Item A, B e C. Então, eu seleciono esses itens para você fazer esse inventário desses itens. Por quê? Se você não registrou como você está fazendo, usa muito desses produtos, né, você pode, vamos dizer assim, conferir se, no mínimo, esses que são os mais críticos, por exemplo, produtos importados que vocês possam comprar, né? Algum tipo de exemplo, na madeira, uma madeira especial, né? Alguém entrou aí. Né? Uma madeira especial, alguma coisa assim, você consegue acompanhar. Você, de repente, não precisa fazer itens que você encontra com facilidade no mercado para compra, né? Você até pode, vamos dizer assim, você faz por amostragem, né? E os mais importantes você faria a cada ano aí, de forma a você não ter diferenças no estoque, tá? Então, deu para entender, gente? Por enquanto, aí, essas fases da armazenagem, a gente vai ter uma figurinha aqui que vai, vamos dizer assim, deixar bem claro para vocês, tá certo? Vai deixar bem claro para vocês. Então, vamos lá. Então, as fases, como eu falei, verificação das condições de recebimento do material. Então, só agora, o que eu falei, eu vou estar registrado para vocês terem até isso no material de vocês, né? A identificação do material, a guarda na localização adotada, né, no armazém, a informação da localização física de guarda ou controle. Quando eu falo controle, né, pode ser um sistema ou a planilha que eu comentei, né? Verificação periódica das condições de proteção, né? Porque às vezes que aquele material você precisa ter condições especiais de proteção no armazenamento, né? Para não dar mofo, então isso é importante, você fazer essa verificação e colocar em algum lugar desse armazém, né, desse almoxarifado, que a gente pode dizer, que o armazém ou almoxarifado quer dizer a mesma coisa, né? Você ter essas, vamos dizer assim, estar ligado nessa condição de proteção. Porque se esse material é crítico e você precisa ter condições especiais de armazenamento, periodicamente você tem que verificar se aquela condição de armazenamento está sendo, vamos dizer assim, realizada. Ok? E a separação para distribuição. Essa é a figurinha que eu falei, né? Então, você tem lá, ó, o caminhãozinho chegou, já está representando o caminhão, né? O produto chegou, né, na recepção lá do seu armazém, né? Você, então, constata se tem irregularidades ou não, você examina se tem. Isso aqui chama-se de inspeção visual, né? Essa aqui é a inspeção visual. Você avalia se teve problema ou não, né, no transporte, se houve avaria ou não. Por exemplo, a caixa chegou amassada, né? Então, se a caixa chegou amassada, corre o risco de seu material, o seu coisa estar quebrado lá dentro,
Então, você faz essa, caixa amassada, você já registra para o seu fornecedor. Isso aqui está amassado, né? E muitas das vezes a gente até faz a devolução no momento em que você está. Você não deixa nem entrar no estoque, né? Você não deixa nem entrar no seu almoxarifado, né? Aí depois você, feito a recepção, você faz a conferência quantitativa, como eu falei, você verifica se o quantitativo que você comprou efetivamente chegou, né? Que pode haver problema, né? Pode haver problema. E depois que passou o tempo, não adianta mais. Então, é preciso você verificar se a quantidade foi a mesma que você está no seu pedido, né? E que você efetivamente ou pagou ou vai pagar por ela, né? E aí a conferência qualitativa, para saber se a qualidade do material é exatamente aquele que eu pedi, dentro das especificações que eu defini na minha codificação lá, na descrição, a gente chama de número, na descrição do material, você tem uma descrição do material que você está comprando. É uma linha verde, eu não sou especialista, né? Vocês são muito mais que eu estou dando exemplo. É um couro marrom, com espessura de tanto. Isso é importante você colocar para quê? Para que na hora que você compre, o seu fornecedor entenda exatamente o que você está querendo comprar, né? E a regularização, o processo de regularização é aquele que eu falei, é você colocar, né, você registrar na planilha a entrada daquele produto, né, a localização física dele, onde está, né, você registra também, e, enfim, e ao final, até produtos para venda, você faz a mesma coisa. No momento que você terminou a produção, para mim é como se o produto estivesse sendo descarregado, tá certo? Terminei a produção, está prontinho para entrar no almoxarifado, né? Um produto já acabado, já com o produto final, não é um material para a produção. Você faz o mesmo processo, né? Você avalia se o produto está com qualidade suficiente, porque você vai entregar um produto para um cliente, ele tem que ter qualidade, tá certo? Se tiver alguma manchinha, alguma coisa assim, você pode, nesse momento dessa verificação, dessa inspeção do seu produto final, você pode verificar, de repente dá tempo ainda de você atuar ali, né, e corrigir esse problema. Então, por isso que é importante você também, para o seu produto final, não é porque você fez, mas às vezes você fez, colocou ali, dou um exemplo, você está, alguém passou e espirrou alguma tinta, sei lá, você verificar isso e segregar. Você segrega esse produto para você não entregar uma coisa fora da qualidade que você está acostumado a fazer. Ok? Positivo assim, todo mundo? Para mim aí? Para eu ver se está tudo caminhando bem. Vamos lá? Gente, isso aqui é muito importante, viu? Isso aqui, às vezes, né, a gente que não está na indústria, você faz isso direto. E a minha experiência forte na indústria é nessa área, né? Então, tem que ter um controle muito bem feito, né, desse seu almoxarifado, desse seu estoque, né, dos produtos que estão armazenados, porque às vezes você perde vendas ou você perde cliente por causa disso, por falta de produto, por um produto em um estado ruim. Então, é muito importante. Vamos lá. Então, um fator importante na armazenagem por exemplo, quanto mais... porque o armazém, se você quer ter um armazém mais compacto, né, você precisa também ter o quê? Uma ocupação volumétrica, né, porque os materiais têm volume. Às vezes o peso não é o problema é o volume. Então, a ocupação volumétrica, né, ela torna-se eficiente quando as embalagens são densas e maximizam o uso do volume, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos. Por exemplo, antigamente você tem também o café pilão assim, né? E o Omo nessa caixinha. Hoje em dia eles colocaram o mesmo peso, né? Numa embalagem, vamos dizer assim, de um design melhor no sentido de que caiba nela o mesmo peso que, por exemplo, o sabão Omo, né? O mesmo peso do sabão e embalagem um pouco menor, né? Isso facilita na hora da armazenagem,
né? E você utiliza menos espaço do seu almoxarifado, do seu armazém. Né? Da mesma forma é o pilão. Né? Hoje você tem até as duas embalagens, mas a da direita aqui, que é o amarelinho ali, você tem o pilão, ele compacto, né? Ele compactado com vácuo, etc. Né? Isso facilita, você consegue armazenar mais volumes do que numa condição da esquerda, por exemplo. Outro exemplo que hoje em dia, né, a gente observa isso, né? Antigamente, o papel higiênico ele vinha a gente chamaria isso aqui de amassado, né, o lado esquerdo, mas não. O papel higiênico ele vinha com aquela parte interna, né, que é a parte não é o papel em si, né, é o rolinho, né, aquela parte interna de material, cartolina, né, como se fosse ali um cartolina, ele vinha com espaço. O espaço é ar, na verdade, um ar ali dentro, né? Isso você fazia o quê? Isso quer dizer que esse espaço ali é volume maior, certo? Então, hoje, o que eles fizeram? Já de um tempo para cá, eles amassaram né? E estão ganhando muito dinheiro, né? Tanto em logística de distribuição, que você precisa ter, você consegue abrir mais espaço para transporte desse produto, né? E também economizando espaço, né? Você precisando ter um almoxarifado menor, que custa menos dinheiro, claro, né? Você manter um almoxarifado muito grande é custoso. Então, essas técnicas, né, estão sendo utilizadas de forma a otimizar tanto o espaço físico como o custo, né, que você consegue reduzir, tá certo? Então, agora, a gente vai entrar efetivamente nos conceitos, né, nos conceitos do planejamento de estocagem, tá certo? A gente vai agora começar efetivamente com conceitos vamos dizer assim, mais importantes, né, que a gente vai, a partir de agora, tratar com vocês. Então, o que é estoque, na verdade? Então, a gente já falou isso aqui, né? A diferença é armazenagem de estoque. Eu reforcei aqui, porque agora eu vou entrar nesses conceitos efetivamente. Então, o estoque é representado por materiais e produtos, que são o quê? Materiais e produtos são bens tangíveis, lembra que a gente falou? Produto é bem tangível, serviço é intangível, que ficam fisicamente disponíveis pela empresa até o momento de ingressarem no processo produtivo, né? Ou seguirem para a comercialização direta ao consumidor final. Então, estamos falando de materiais e produtos que são utilizados para a fabricação e estamos falando de produto final, vamos chamar assim, né, após o processo produtivo, né, um produto final onde você vai comercializá-lo para o mercado, né? Para o mercado. E, claro, você também tem produtos intermediários, que são que, vamos dizer assim, começar o processo produtivo, o processo produtivo desses produtos foi iniciado, porém não acabado. Então, você pode ter também uma área do seu estoque, do seu armazém, né, separada para esses tipos de produtos que estão em fase de fabricação. Eles não estão, nem são matérias-primas, nem são produtos acabados. Eles estão em fase de produção. Tá? Porque às vezes você não consegue terminar, você guarda o produto para não ficar exposto à poeira, a intempéries, né, de um modo geral. Tá? Tudo bem até aqui, gente? Joia? Então vamos lá, vamos dar sequência. Então, a gestão de estoque, né? Agora, falando da gestão de estoque em si, né? Que vamos dizer assim, é o título até do nosso módulo, né? Então, é o momento em que a empresa, quando eu falo empresa, pode ser os artesãos, né? No caso de vocês, são os artesãos que conseguem promover a organização e o controle dessas mercadorias, né? Num espaço e num determinado tempo, durante um determinado tempo. Com ela é possível compreender melhor suas demandas. Quando falo demandas aqui, são os produtos que você está vendendo, né? No momento que eu vendo, né, eu chamo de demanda.
né? Porque são demandados pelo meu cliente, os produtos são demandados pelo meu cliente e eu entrego esse produto, né, para eles. Então, as demandas são exatamente os produtos que são vendidos, são entregues aos seus clientes, né? E determinar a necessidade de reabastecimento, que é muito importante, porque você tem lá um estoque, né? E isso a gente vai aprender aqui. A gente vai falar de estoque mínimo, né? Onde você tem você tem para esse estoque mínimo você tem que considerar qual o tempo que eu faço o processo de compra, qual o tempo que esse produto chega no meu armazém, no meu almoxarifado, né? Então a gente vai aprender aqui como estabelecer esse estoque mínimo, porque é exatamente nesse estoque mínimo que gera a necessidade do reabastecimento. Você nunca zera seu estoque para poder repor, porque se você zerar, você pode ter um pedido emergencial e você não consegue atender, entendeu? Então, a gente também vai aprender aqui, tem fórmulas, tudo que a gente vai aprender como calcular esse estoque mínimo, estoque máximo, né? Ponto de pedido, que na verdade é o ponto de reabastecimento, né? Onde você vai a partir daquele valor em estoque que você tem, aquela quantidade em estoque, você vai dar início ao processo de compra do seu produto, tá? Do seu material ou do material que você usa para a fabricação, né? Então, a intenção da gestão de estoque é evitar o quê? A falta e evitar o excesso também, que produto estocado em excesso, né, custa dinheiro. Você desembolsou um dinheiro para comprar esse produto, né, e de repente vai ficar parado 1 ano, 2 anos dentro do seu estoque, e isso é dinheiro que você podia estar investindo em outra coisa, né? Em produtos até que tenha a rotatividade maior no seu estoque, tá certo? Então, você dessa forma, você evita o quê? Você evita não atender, né, aos seus clientes, né? Que você vai ter sempre um produto em estoque, porém sem ser excesso, de forma você o quê? Ser excesso significa você gastar dinheiro antecipado e não receber, não conseguir fabricar aquele determinado produto porque não tem quantidade de pedido suficiente para você girar esse seu estoque que está lá, né? Então, e representar prejuízos para o caixa, o caixa de vocês, o controle, que é o quê? A grana que está lá, que você desembolsou e que não está recebendo como venda, né, do seu produto, né? Então, assim, a gestão de estoque tem como objetivo alcançar um equilíbrio, né, entre compras, armazenamento e entregas, né? Isso é importante. Você tem que ter um equilíbrio de forma a não faltar produto para você poder fabricar, né, o seu produto final, não faltar matéria-prima para você fabricar o seu produto final, você não ter um tempo de armazenagem muito longo desse material, né, de forma que você pode, dependendo do tempo estocado, você pode perder a qualidade do material, e você também conseguir atender seus pedidos realizados pelos seus clientes, certo? Então, na gestão de estoques para o controle da demanda, né? Aqui a gente faz uma gestão para quê? Controle da demanda. Demanda é o quê? A saída do produto para venda, né? Então você tem que fazer o quê? Um planejamento do estoque, né? Saber isso a gente vai tratar aqui. Você tem que planejar esse estoque, o que você precisa ter, por quanto tempo, se é um produto, como eu falei, se é um produto importado, que eu sei que demora mais tempo, né? Ele é um produto crítico para mim, né? Eu tenho que considerá-lo como crítico, né? E, de certa forma, esse meu ponto, o estoque mínimo ali, eu tenho que ter uma quantidade um pouco maior, porque o tempo de ressuprimento é maior. Então, isso é muito importante, você fazer esse planejamento do estoque, né? Você tem que fazer uma gestão da demanda, que é importante, né? Porque a gestão da demanda é você olhar para frente. Quando você fala gestão da demanda, da entrega de produto, é você também avaliar o seu mercado para frente, como ele está, né?
O que está as tendências de venda dos produtos de vocês? Por exemplo, vou dar um exemplo. Numa época de frio, né? Quem faz roupas de crochê, etc, 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 de casacos, etc, você o quê? Você precisa prever naquela época, e você consegue prever, tem técnicas que a gente também vai tratar aqui, você consegue prever, né, a quantidade que eu devo ter de produtos em estoque, de forma a conseguir fabricar e atender aquele período sazonal, que a gente sabe que é o período do inverno, por exemplo, né? Mesma coisa, camisetas, né, que são mais vendidas no verão, enfim. A gente fazer essa gestão da demanda, a gente fazer previsões, né, que no caso de vocês, existem essa gestão você pode fazer através de um processo muito simples ou um processo mais elaborado para os casos mais complexos, né? Então, e ter o controle do estoque, né? Como a gente falou ali, você precisa ter esse controle do estoque bem realizado, de forma a não faltar produto, a matéria-prima para você fabricar, né? E não faltar produto também para venda, né? E você também avaliar, né? Avaliação de desempenho, né? Avaliação de desempenho desse todo o processo produtivo até a venda. Ok, gente? Tá dando para entender? Alguém tem alguma pergunta aqui? Vamos deixar de compartilhar um pouquinho para eu ver vocês aí. Eu sei que nessa fase a gente tem muita teoria, é verdade, a gente tem muita teoria, mas eu acho que é fácil, né? Pelo menos me parece, se vocês estiverem entendendo legal, faz um sinal positivo, senão a gente tenta, como é que se diz? A gente tenta mudar a maneira até de explicar, entendeu? Mas, então, vejam, né, que, de certa forma, tudo ele chega no quê? Em você poder continuar tendo sua lucratividade garantida, né? Você não ter desperdícios, né? Porque produtos em estoque por muito tempo você pode estar desperdiçando, né? E, enfim, tem o pessoal de Teresópolis levantou a mão. Ô, Júlia, você pode destacar para mim eles lá? Tá Sim, certo. professor, assim que eles aparecerem aqui, eu destaco. Eu estou vendo aqui. Pode falar? Boa noite. Boa noite. Seu nome é? É Selma. Selma. Com C ou com S, Selma? Só se for com S, porque senão não sou eu. Vamos lá, Selma. Então, é a questão da nomenclatura, vamos falar assim. Sim. Né? Por exemplo, eu faço terrários e eu deixo já alguns terrários. Terrários, tá, agora entendi. E eu deixo já alguns prontos, tá? Uhum. Eu queria saber se eu considero isso como estoque, qual é a definição, que eu já deixo meu produto pronto. Porque é um produto que demora muito tempo, tem que adaptar as plantas, são plantas vivas, então eu não posso plantar e vender no dia seguinte, senão eu posso enganar o cliente. Então, eu quero saber se isso tudo junto, já dentro de um vidro, eu posso considerar estoque. Sim, olha só, Selma, na verdade, para você fazer o terrário, você precisa, como você falou, você precisa ambientar ele. Então, você tem que ter um processo produtivo pouco antecipado, de forma a você conseguir ambientar esse terrário, né, as plantinhas ali no seu terrário, né? Então, o seu processo produtivo, no momento que você, vamos dizer assim, está em adaptação, que você não vai vender, fez e vendeu de imediato, você considera, vamos lá, vamos começar então do início mesmo, vamos lá. A areia que você usa, eu acho que é areia, as plantas em si, que você deve ter algum estoque, alguma coisa. Muita coisa. Vamos dizer, não sei se vocês usam vidro, né, para você fazer Sim, é um terrário fechado. Então, isso tudo, esses produtos que eu estou falando, né, são matérias-primas para a sua fabricação, tá certo? São considerados como materiais para utilização na fabricação, né? No momento em que você fez o terrário e ele está numa fase de adaptação, que você sabe lá quanto tempo precisa, você pode considerar esse lugar onde estão esses... Você separar, claro,
o que está pronto, o que está ainda em adaptação. Esse que está em adaptação eu chamaria de produtos em processo de fabricação ainda. Sim. Tá certo? E no momento em que atingiu lá a adaptação e você efetivamente, esse terrário está pronto para venda, né? Aí eu considero ele como produto final. Tá certo? E você pode, todos eles são passíveis de estocar. Todos eles. Sim, certo? fica tudo estocado, né? Foi tudo estocado. Então, é um fator complicante. Então, você separar também dentro do seu. Você deve ter essas áreas separadas, né? O que é materiais para fabricação, você coloca, né? Identificado num determinado local do seu estoque. Os produtos em processo de acabamento ainda, processo de fabricação, que são os terrários que estão se adaptando, você coloca em outro ponto, não misturar com os produtos finais. E quando você termina para efetivamente, você consegue para venda, você coloca para venda, aí já são produtos chamados de produto final. É o produto final para venda. Entendeu? Então, conclusão, não é estoque. Não, é tudo estoque. Tudo é estoque. Tudo é estoque. Eu estou falando, porque lembra que eu falei que o estoque, ele é desde matéria-prima, para a fabricação, você tem o estoque das matérias-primas, você tem o estoque dos produtos semi-acabados, vamos chamar assim, que é o caso dos terrários que estão se adaptando, e tem o estoque de produtos acabados, ou são produtos finais, que são para venda. Entendeu? Isso tudo é passível de ser colocado em estoque, deve ser colocado em estoque, e deve ter o controle desse estoque. Com a quantidade de produtos que você tem para fabricar os materiais para fabricação, você tem que registrar essa quantidade e indo dando entrada e saída. Entrada quando você compra, saída quando você pega para fabricar, tá certo? E fazendo a mesma coisa, os produtos semi-acabados, que eu vou chamar assim, que são os terrários em adaptação, você também coloca em estoque e registra a quantidade que você tem, o tipo que você tem, enfim, né? Que eu acredito que você faça vários tipos, vários modelos, né, de terrário. Isso tudo você tem que codificar. Você tem que colocar assim. É estoque. Você consegue colocar dentro do estoque. Esses produtos, lembra que eu falei? Estoque, a gente fala de produtos. Os produtos são estoques, todos eles. Ok, muito obrigada. Ok? Mais alguém, gente? Tem mais uma mãozinha levantada aí. Italva, é isso? Vamos, deixa. Júlia, você pode destacar, por favor, Italva. Me dá uma folha em branco, por favor. Pode pegar aqui, ó. Com respeito ao estoque, eu sempre... Desculpe o seu nome. Ana Lúcia. Ana Lúcia, porque eu tento guardar, mas... Porque a gente reveza. Aí tem semana que é a Michelle... Então, é sempre bom a pessoa, antes de começar a falar, olha, sou Ana Lúcia, que facilita, que eu vou anotando aqui. Tá bom. Eu sempre fiz estoque, mas só que de um tempo para cá, eu vi que acumulava muito produto que eu não estava utilizando. Né? Então, o que acontece? Aí fica aquele dinheiro parado lá, você tem uma demanda de outros produtos, então passei a fazer o quê? Passei a comprar de acordo com a demanda. Você pode fazer isso se você, como é que se diz? É um produto de fácil acesso no mercado. Tá certo? Isso. Sim. Você pode, claro. Agora, você ter um estoque... entrega rápida. Você ter um estoque mínimo não é ruim. Né? Por isso que é importante. A gente vai aprender a fazer esses cálculos aqui. Eu trabalho com biscuit. Eu nunca fico com menos de uma caixa inteira de massa para me trabalhar. Então, você não deixa de, vamos dizer assim, de ter estoque para atender a sua demanda. Não. Você só está o quê? A gente fala de postman. Você está postergando alguma compra para atender um pedido maior. Mas você tem alguma coisa que você já começa a fabricar até você receber esse produto depois da compra. Né? Sim, Mas você pode trabalhar sobre pedido, sim. Conforme você tem um pedido, você vai aumentando esse estoque, você vai suprindo esse estoque, né? Também de forma a você ter esse equilíbrio que a gente falou. Né? Um equilíbrio de não ter, vamos dizer assim, um desembolso tão forte de dinheiro, de caixa, né? E ficar, de repente, parado, como você mesmo falou aí. É verdade. Tem, por exemplo, materiais que eu comprei, stencil, coisas que eu uso, mas assim, as encomendas que eu tenho agora eu não estou utilizando. Estou utilizando outro tipo de materiais.
Então, se eu tivesse dado prioridade para os materiais que eu preciso comprar agora, então, né? Você, ao invés de ter gasto dinheiro com material que você não usa mais, você estaria gastando nesse material que você usa. Isso, por Agora, isso que é o planejamento, para não comprar por impulso. E por isso que é importante também o inventário. Né? O inventário que você vai fazer, você vai observar exatamente, você tem indicadores que vão mostrar que esse produto está parado há muito tempo. Né? É o tempo de residência dele dentro do estoque. Né? Isso a gente vai aprender também. Tem né? um aplicativo que eu usava, que é o Meu Estoque, que você bota o produto, aí você printa, né, bota a descrição, aí você vai vendo se está baixando, como que está o produto. É um aplicativozinho grátis no celular. Hoje, exatamente. Hoje você tem essa funcionalidade, isso é muito legal. Você tem esses aplicativos grátis e que, vamos dizer assim, para o negócio de vocês se aplica bem. Entendeu? Não precisa ser um sistema complexo, nada não. Pode, como eu falei, pode ser uma planilha Excel. Né? E provavelmente como é que se diz, programinha aí que você tem... É Meu Estoque. O Meu Estoque, ele usa isso. Você registra a entrada, ele calcula e atualiza seu saldo, né? O saldo Sim. inicial com as entradas que teve e o saldo final daquele dia. E assim vai fazendo. Entendeu? Mas é isso aí. É importante pra caramba e você está vendo isso. Se você não tivesse, vamos dizer assim, se você tivesse tido um controle de estoque um pouco melhor no passado, né? Não vou nem dizer que você não tinha, né? Mas você hoje não estaria com esse produto, vamos dizer, parado lá no seu estoque. E é importante no inventário você identificar isso e verificar, esse produto eu ainda vou usar? Ou nessa quantidade que está aqui eu ainda vou usar? Se não, né? Vamos vender esse produto para quem precisa, identificar quem precisa. De vez em quando também fazer um destralhe ou né, trocar com alguém, às vezes tem outro artesão que usa, né? E você faz um escambo, né? Vamos chamar assim, né? É verdade. É isso aí, né? Então, isso aí, a importância. Tem mais alguém aí de mãozinha? Sim, professor. Vamos lá, então, quem é? Estou tirando aqui para trocar. Italva já foi, agora... Mambucaba. Mambucaba. Italva pode tirar a mãozinha lá. Uhum. Já tirou. Mambucaba, deixa eu ver se eu lembro de você, mas não sei se eu anotei aqui. Fazer igual meu neto. Vamos lá. Quem está falando? Oi, boa noite. É a Lia. Oi, Lia. Eu só queria passar uma experiência negativa com essa coisa de estoque. Eu tinha compulsão quando eu chegava nas lojas para comprar material. Então, assim, além de mandalas, filtros de sonhos, móveis, eu faço bijuterias. Uhum. Bijuterias com corrente, com contas, sementes. E o que aconteceu? Entrei numa loja e saí comprando. Saí comprando, comprando, e quando chegou, não utilizei e guardei. Sim. Passado um tempo que eu fui precisar, as correntes, que eram no material de ouro velho, estavam todas enferrujadas. Um pacote, vários metros de corrente. As sementes todas mofadas. As contas, que elas tinham como se fosse pintada, elas estavam como se estivesse derretendo. O bastidor que eu comprei para fazer as mandalas, os filtros de sonhos, a madeira toda mofada. Eu consegui salvar alguma coisa, mas outras foi completamente para o lixo. Então, logo a gente diz, né? O dinheiro foi para o ralo, não é isso? O dinheiro foi para o ralo. É isso então, aí. Assim, foi uma experiência, e com ela eu aprendi a ter medida na hora da compra, né? Perfeito. E não só... E essa medida da compra, né? A gente vai aprender aqui que são esses ponto de ressuprimento, né? É você ter um estoque mínimo, né? E você faz a compra. Abaixo desse estoque, você nunca vai deixar de ter produto. Você tem um estoque mínimo, o nome já diz, é mínimo, né? Ali você não usa ele. No momento em que ele é atingido, né? Você já gera um sinalzinho para você, opa, eu preciso comprar de novo, tá certo?
eu preciso comprar de novo. Aí compra numa quantidade, claro, que você sabe que também, dentro dessa sua previsão, dessa sugestão de demanda, né, que a gente falou aí, né, dessa previsão de venda que você, de certa forma, precisa também estar ligada, né? Uma expectativa de vendas, você pode ser na sensibilidade, né? Ou alguma técnica que possa fazer de pesquisa com seus clientes, enfim, de você ter pelo menos um quantitativo que você está prevendo vender nos próximos meses. E aí você consegue fazer essa compra de uma forma mais adequada, né? Uma quantidade mais correta, de forma a não ficar parado no estoque durante muito tempo, com risco de perda, né, grande? Principalmente você. Você falou aí sementes, você tem, então, um dos itens que eu falei lá é exatamente você ter uma armazenagem com, vamos dizer assim, eu vou até botar aqui de novo, só um instantinho para a gente voltar aqui. Isso é legal porque é aquele item. Eita, agora, deixa eu esperar um pouquinho, agora que eu estou tentando compartilhar e não está indo. Até umas argolas que eu faço com crochê, né? Uhum. Já antes da pandemia, eu participava de uma feira lá em Bracuí, e aí eu fazia várias quantidades. Estragou tudo, o crochê ferrujou por causa do tempo, que demorou, né, com essa pandemia. Uhum. Então, assim, eu aprendi agora a controlar a quantidade que eu faço. Gente, eu tô tentando compartilhar de novo e está travado. Eu não sei o que é. Deixa eu... Se eu precisar sair e entrar novamente, tá? Vocês desculpem, Tá. mas era isso que eu queria contar para vocês, né? Perfeito. Falando de desperdício de estoque, foi isso que aconteceu comigo, ok? Perfeito, perfeito, Lia. Deixa eu só tentar aqui de novo. Opa, foi. Passou. Joia. Então não apareceu aqui não, professor. Ah, agora foi. Tá? Vamos lá. Uhum. Vamos voltar então um pouquinho aqui. Né? Aqui eu falei, deixa eu ver aqui, só para falar o que a... Não. Acho que passou aqui, eu não vi. Onde é que eu falei sobre exatamente aquele da estocagem de produtos que precisam ter uma estocagem adequada, né? De forma a não ter perda, né? Por exemplo, o caso das sementes, né? Que se você não estocar adequadamente, ela pode mofar, como a Lia falou, né? Bom, professor, enquanto o senhor acha, só para avisar que o pessoal de Pati levantou a mãozinha, tá? Tá bom, então vamos voltar aqui e a gente volta, depois eu compartilho de novo. Vamos lá, Pati? Boa noite, professor. Sou eu de novo, Cristina. Oi, Cristina. Eu vejo... Eu gosto quando é assim, Cristina, participação, porque são figurinhas, como é que a gente fala do álbum lá, figurinhas marcadas, né? Que é importante, isso é muito importante. Não, é que eu vejo na fala da Lia, né? Era Lia? Lia. Então, na fala da Lia, de toda a fala dela, o que eu pude tirar são 3 questões. A questão da qualidade do material, a questão da condição de armazenamento, como você falou, e a condição da perecibilidade do material. Eu entendo que essas 3 coisas são fundamentais na formação do estoque, para não ocorrer o que ocorreu com ela, né? Às vezes a gente compra um produto, né, uma matéria-prima, e a gente não compra porque o preço está bom, ou porque ela vai ser usada muito rapidamente, mas assim, ela vai ser usada rapidamente por nós, mas e se o cliente que comprou aquele produto final com aquela corrente for deixar na casa dela por algum tempo, ou não usar rapidamente também,
e ficar lá na casa dela... Pode sofrer o mesmo problema. Sofrer o mesmo problema. Não tenha dúvida. Aí sofre uma desvalorização também do trabalho dela. Não tenha dúvida. Você, de repente, pode até perder o cliente, né? Exatamente. Eu vejo... Ou no mínimo, o cliente reclamar, ela ter que repor. Na fala dela, eu vejo essas 3 questões. Não, perfeito. Hoje mesmo eu recebi um produto, um tecido que o cliente pediu especificamente para uma encomenda, e como é um tecido vermelho, e é uma fábrica que eu não costumo usar com frequência, a minha primeira providência foi tirar um pedacinho dele, colocar de molho para ver se ele sai tinta. A primeira providência, né? A gente chama isso de teste destrutivo. Entendeu? Você pegou um pedacinho, perdeu esse pedacinho, mas pelo menos você está testando e verificando o quê? A qualidade do produto. É muito importante. Quando a gente falar de gestão de compras, a gente vai falar de você ter a qualificação do seu fornecedor. Porque quem trabalha com tecido, aqui tem vários colegas que trabalham com tecido, sabem que tem tecidos que não são de uma qualidade tão boa, são preço mais em conta, mas que você corre esse risco, principalmente os tecidos de cor mais escura, né? Perfeito. Então, eu acho que desbotam com facilidade, etc. Né? Eu acho que da fala dela, a gente pode tirar, né, como aprendizado essas 3 coisas. Não tenha dúvida. Você fez o resumo perfeito da fala da Lia. Certo? É isso mesmo. Ela tem que ter cuidado na hora de escolher o produto para usar, a matéria-prima para usar para a fabricação dela. Né? No caso, a corrente lá é uma corrente dourada que ferrujar, quer dizer, a qualidade não deve ser lá tão boa. De repente, facilita, foi o que você falou, gera um produto final com custo menor, mas você pode ter problemas. Então, tem que ter lá vamos dizer assim, um mínimo de qualidade necessária para você não ter esse problema, você mitigar os riscos, né? Você diminuir esses riscos. Né? Mas perfeito, Cristina, muito obrigado aí pelo comentário. Mais alguém? Podemos seguir? Então, vamos compartilhar aqui. Bom, dessa vez foi rápido, ainda bem. Então, aqui, né, a gente falou das fases da gestão do estoque. Né? Bom, tipos de estoque, né? A gente vai reforçar um pouquinho o que a gente já falou, né? Que eu já falei aqui. Né? Tipos de estoque: matéria-prima, de estoque de matéria-prima, produtos em processo, que eles chamam aqui work in process, né? Produtos em processo, o caso do terrário da Selma, né? Da Selma, né? Acho que sim. O terrário da Selma, onde são produtos que estão ainda em adaptação, né? O terrário está em adaptação, então isso é considerado como produtos em processo, produtos em fabricação, em processo de fabricação ainda, não produtos acabados. Materiais de embalagem, a gente falou também na necessidade, de repente, você ter esses materiais para até você colocar o produto de vocês na hora de vender. Né? Produto acabado, propriamente dito, que é aquele produto final que eu chamo, né? Produto final, produto acabado, aquele que está prontinho para venda, para você colocar no mercado. Né? Aí você pode ter componentes são itens de etiqueta, né? Alguns componentes que você utiliza, né, para também finalizar aquele produto, o que você entrega efetivamente ao seu cliente, a embalagem, mais os componentes, mais a etiqueta, enfim. Né? Aí, materiais de manutenção, isso aqui envolve, por exemplo, se você tem lá algumas ferramentas, né, que você pode ter esse material de manutenção para manter essas ferramentas, ou você tem alguém que possa fazer isso para você subcontratar esse serviço. Né? Mercadorias, ferramentas, então isso aqui é todo tipo de estoque que você tem. Hoje a gente focou muito nesses estoques de produtos em processo, matéria-prima e materiais de embalagem, produto acabado. Né? Então, o princípio do estoque como sistema, né? Você tem a origem, o produto chegou, como a gente falou lá, chegou, você faz as entradas deles, né? Tanto física como vou chamar fiscalmente, né? Que é o quê? A entrada na planilha para você acompanhar eletronicamente. Né? Aí você gera o quê? Você tem
origem, saldos. Aí você tem lá entradas, você gerou um saldo, né? Saldo de X. Com as saídas, é X menos o número quantitativo de saídas, você tem, né, gera o quê? Isso tudo para a fabricação. Você gera o destino, que é o quê? A demanda. Você destina isso para o seu fornecedor. Tá certo? No momento em que eu terminei e gerei esse saldo para entrega, né, eu registro essa saída quando eu vou vender para o cliente e entrego a ele. Tá certo? Então, esse aqui é o princípio da gestão do estoque. Bom, a gente aqui, eu vou fazer o seguinte, que horas tem? Deixa eu voltar aqui, só para eu acompanhar aqui, para a gente poder, de repente, dar um intervalo agora. Já são 8 horas, eu vou dar um intervalinho, então, tá certo? Um intervalo de 10 minutinhos, né? E para vocês tomarem um café, Maravilha. esticar o corpo, né? Para animar para a segunda etapa, segunda fase. Professor, Tá? o pessoal de Santa Maria Madalena levantou a mão. O senhor vai Vamos lá. ouvir agora Não, ou vamos depois do ouvir intervalo? agora, depois eu dou o intervalo um pouco depois. Vamos lá. Tá bom. E é bom todo mundo continuar aí, viu, gente, para ouvir a opinião aí e a experiência da nossa amiga aí. Eu sou Ângela, e em relação ao estoque, você falou que a gente não pode ter muita coisa. Mas nós moramos numa cidade que a gente não tem como comprar por aqui. Tem que comprar mais próximo ao Macaé, ao Friburgo ou Rio de Janeiro. Sim. Que a gente quer uma coisa diferenciada. E outra coisa também, você num processo criativo, se você não tiver vários materiais em casa, de repente você não consegue, você pensa, vou fazer desse jeito. Aí você alcança uma caixa que tem aquele material que você pode elaborar aquele protótipo. Sim. Aí depois, sim, você pode ir no mercado para comprar mais de acordo com a sua demanda. Mas Isso, aqui na nossa terra, a gente precisa disso. Isso a gente chama isso de você está fazendo um pré-projeto. Né? É um protótipo. Né? Isso. E isso é importante, sim. Se eu não tiver vários materiais em casa, dividido em caixinhas, né? Se você tem fita ou renda ou alguma coisa, você não consegue desenvolver. Mas em quantidade menor, não é isso? Você pode até separar no seu estoque como sendo materiais para, vamos dizer assim, para teste, né? Vamos chamar assim, para testes. Né? É isso aí, você pode ter isso aí. Ela falou também, uma amiga nossa aí, acho que de Mambucaba falou, sobre a questão dela guardar e a coisa estragar, né? Que aí a outra falou, de repente estragou, para o cliente seria pior. Mas a gente precisa disso aqui, porque na nossa terra tudo mofa. Até quando ela falou que mofava, eu falei, deve ser de Madalena. Porque se bobear, até nós ficamos mofados, entendeu? Mas a coisa é porque aí é frio, né? Bem frio, né? Acho que o Mambucaba também passa por isso, por causa da maresia, que tem uma beiradinha ali para você sim, é verdade. Também. Você tem que estar ligado às intempéries também, à influência externa. Por isso que o seu estoque você tem que escolher de maneira correta. Você tem, muitas das vezes, dependendo do local, no caso de vocês aí, você tem que ter, de repente, um desumidificador como um aparelho para você colocar dentro do seu estoque, entendeu? Para você tirar a umidade. Né? É isso mesmo. Isso tudo vocês têm que estar ligados. Por isso que eu falo, o artesão não é mole, não. Artesão, ele faz tudo. Né? Na verdade, você numa empresa, você tem várias áreas, né? Cada área uma é responsável. Né? Mas o artesanato, não. O artesanato, você faz de tudo. Né? É o posto Ipiranga, né? Vai lá no posto Ipiranga. Né? Né? Então, vamos lá, gente. Vamos dar um intervalinho aí. São 8h03. Vamos botar 8h13. Vou dar uma colher, 8h15. Uma colherzinha para vocês. Generoso, hein, professor? Estou sendo generoso hoje. A gente começou bem, está evoluindo bem, então tá. Vamos lá. 8h15. Até 8h15, então, pessoal.
Pessoal de Pati já está aí prontinho. Santa Maria Madalena prontinho. Teresópolis também. Teresópolis ainda não. Paraty. Italva. Cláudio Cardoso está fazendo teste de DJ, né? Ah, com remix aí de eco. Professor, só para avisar que o pessoal de Pati escreveu que eles levaram produtos para ver no final. Não, pois é. Eu vou deixar lá, dar um tempinho lá, com certeza. Já estou programando isso também. Vamos lá? 8h15. Vamos nós. Professor, só um recado aqui de tal cara, que eles disseram que não estava aparecendo no slide anterior, tá? Não? Ué, O último. eles? Deve Foram ser um os problema. únicos. Pode ser, não, pode ser deles, só para. Pode ser um problema deles, né? Só para avisar, tá? Tá bom. Né? Então, eu vou até perguntar se eles já agora estão vendo. Então, vamos lá, gente. Olha, vamos lá. Já vamos vou retomar destacar aqui. o senhor, professor, só um instantinho. Tá bom. Pronto, destaque feito. Então, vamos lá. Eita. Pessoal, vocês estão vendo aí? Todo mundo vendo? Tá o cara? Tá vendo agora? Bom, a princípio, então, se não falaram nada, parece que sim. Bom, então agora a gente vai ver alguns tipos de classificação do estoque. Né? Você tem a classificação chamada classificação ABC, você tem a classificação XYZ, você tem a classificação 1, 2, 3 e você tem a classificação PQR. A gente vai focar mais, vamos dizer assim, que hoje é uma das mais utilizadas, né, que é a classificação ABC. E o que seria a classificação ABC? A classificação ABC é um método, né, que separa os itens por importância ou impacto, tá certo? Então, a gente vai se basear, né, para fazer essa classificação no princípio de Pareto, que é o princípio 80-20, onde 20% de itens de seu estoque corresponde a 80% do valor desse estoque. Né? Então, por exemplo, se eu tenho lá um estoque, vou chamar com 30 itens, sendo que, vamos botar 40, né? Sendo que, não, 10. Você tem 10 itens, sendo que 2 itens desse seu estoque, né,
corresponde, tem um valor, né? Um valor que cada produto tem um valor, né? Ele corresponde a 80% do valor. Por exemplo, são 10 itens para 10 mil, tá certo? 10 mil reais. Então, você tem 2 itens dele correspondem, né, a 8 mil reais. Então, esses 2 itens correspondem a 8 mil reais, né? Logo, são itens importantes, porque você só tem 2 itens em estoque. Quando eu falo itens, né, não é a quantidade de cada item, né? São itens, por exemplo, eu tenho, vou dar um exemplo aqui, eu tenho a linha, né? A linha na coloração azul. Essa linha na coloração azul, ela tem lá um valor X, né? E esse valor X, né, essa linha mais uma outra linha, vamos ficar assim, vamos dizer que sejam 2 linhas, uma amarela e uma azul, né? A linha amarela e azul, né, no seu estoque, no estoque do artesão, ela corresponde a, vamos chutar aqui, né, a 10 mil reais, 8 mil reais. Tá? Então, essas linhas, né, são importantes para caramba. São itens que eu tenho que estar... Eles são classificados como itens classe A. Tá? Ele está na curva A dessa classificação. Né? Então, essas 2 linhas correspondem... tenho 8 mil reais de estoque. Por quê? Porque o item o preço unitário é caro, vamos chamar assim. Ele é mais alto. Então, eu digo que esse produto é um produto especial, né? Por isso que eu classifico ele como um produto classificado como a curva A do meu estoque, tá certo? A partir dali, né, você tem... Então, o A é o prioritário, são itens prioritários, porque ele é um item importante, ele tem um custo alto, né? Você tem um custo B, que seria o intermediário, e C, que seria secundário. Então, aqui, se você ver, ó, a curva A é maior importância, está aqui na parte verde aqui, né? Curva A, curva maior importância, curva B é uma importância intermediária, e a curva C são você tem muitos itens, porém com valor total pequeno no seu estoque, né? Então, aqui, ó, é o gráfico, né? Como a gente vê, até 20% de itens em quantidade de itens, né, correspondem a 80%, né, do valor do estoque. Né? Então, eles estão classificados nessa curva aqui como A, tá certo? De 20 a 30, você está falando 30%, né? Mais 30% desses produtos correspondem a uma faixa de 15% no seu estoque. Percebe aqui? De 20 para 50 aqui no eixo horizontal, né? Percentual de itens. De 20 para 50 são 30%. Tá? Então, os materiais B, né, corresponde a 30% do quantitativo de itens, porém, eles respondem por 15% do valor, que é de 80 a 95. Tá certo? E os materiais C, que você vê a quantidade vai de 50 até 100, quer dizer, corresponde a 50% dos itens em estoque, eles só representam, o custo deles representa só 5%, é de 95 para 100. Deu para entender, gente? A sistemática dessa curva? Se precisar, eu explico de novo. Assim? Entendeu? Não entendeu? Não muito, professor. Então, vamos lá, vamos de novo. Olha lá. Eu estou falando na quantidade de itens que você tem em estoque, né? 20%, vamos dizer que você tenha 10 itens em estoque, né? 20% desses itens são 2, né? Eu dei o exemplo lá, né? 10 itens e o valor total do estoque de 10 mil, certo? Então, na curva A eu tenho 2 itens, né, que corresponde a 20% de 10, do quantitativo de 10, não é isso? 2 itens, corresponde a 8 mil reais, que é 80% do valor total do estoque, que é 10 mil. Deu para ver? O percentual de valor aqui do lado na vertical está 80%. Então, se você pegar 20% desses itens classe A,
correspondem a 80% do valor que você tem em estoque. O meu valor de estoque, quanto é que é? Quem pode me ajudar aí? Que eu falei, no exemplo que eu dei. Qual o valor total do estoque? Pode falar aí. Libera o som. 10 mil. 10 mil. Então, o valor total de estoque é 10 mil. Né? Eu tenho quantos itens em estoque que eu falei? 10. 10. Né? É quantitativo, total do estoque são 10 itens. Né? Então, se eu digo que na curva ABC, 20% do quantitativo de itens, logo, quando eu falo 20% de 10, eu estou falando de quantos itens? 2. 2. 2 itens correspondem a 80% do valor desse estoque. Quanto é 80% do valor desse estoque? 8 mil. 8 mil. Deu para entender? Agora entendeu um pouco melhor? Aí eu falo, vamos lá, voltando aqui. A curva B, né, os itens classificados como os itens B, né, da curva B, são itens que estão entre 20% e 50%, tá certo? Então, eu estou falando de quantos por cento? 50 menos 20, estou falando de quantos por cento? 30, tá certo? Então, 30% do quantitativo de itens, que corresponde a quantos itens? São 10 no total? 3. Então, 3 itens desse estoque corresponde a quanto de valor? De 80 para 95. Qual a diferença aí que dá? 15%. Então, 30% desses itens correspondem só a 15% do valor do estoque. Entendeu? Então, 15%, né, eu estaria falando ali de 15% de 10, né, 1.500. Né? Então, tá certo? E a curva C, que é a maior quantidade, eu tenho uma quantidade de 50% de itens, logo são 5 itens, né? Corresponde a só 5% do valor, que é a diferença de 100 para 95. Tá certo? Então, que é 5% de 10 mil, né? Eu estou falando de 500. É isso? Certo? Ok? Deu para entender agora? Melhorou um pouquinho? O Pareto é exatamente isso. Né? A gente vai fazer um exemplo aqui que vocês vão entender melhor. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui, atividade que agora a gente vai fazer. Né? A gente vai fazer em conjunto, porque não daria para vocês fazerem, mas a gente perde muito tempo. Né? Eu vou explicar como é o processo, né? E vocês vão... depois vocês podem pegar isso aqui, colocar numa planilha Excel, que facilita na hora de você fazer os cálculos. Né? Ou pode fazer na mão também. Pega a calculadora e vai fazendo. Aqui, como é que você tem aqui 15 produtos. Tá certo? De 1 a 15. São 15 produtos. Né? Você tem o preço dele, o preço unitário de cada produto. Né? Por exemplo, produto 1, o preço unitário dele é 25 centavos. Né? E a demanda, lembra que eu falei? Demanda é aquilo que você vende para o seu cliente. É a quantidade de que você vende. A demanda é de 125 itens. Né? É a quantidade que você vendeu, 125. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão pegar, né, o primeiro passo, né, para você depois gerar essa curva ABC, o primeiro passo é você pegar essa planilha que está aqui, né, item, produto a produto, você vai pegar a quantidade que é a demanda, multiplicar pelo preço unitário. Né? Quando eu faço isso, eu gero um valor total do produto 1 no estoque. Tá certo? Então, pego 0,25 vezes 125. Aí vou chegar aqui a um valor de 31,25. Aqui, ó, eu já fiz aqui. Tá? Então, o primeiro passo é fazer o produto do preço pela quantidade vendida, pela demanda. Tá certo? Então, aí você tem o quê? Qual é a quantidade de dinheiro que você tem desse produto 1? Tá certo? É o valor do quantitativo vezes o preço unitário vai te dar o valor total de produto 1 que você vendeu. Então, vamos lá. E aí você vai fazer isso para todas as linhas aqui, do produto 1 ao 15. Eu vou botar aqui o resultado que dá. Está vendo aqui? Produto 1. O preço unitário dele é 25 centavos. A quantidade, que é a demanda, né, 125.
te dá um preço total, né? Um valor total de 31,25. Ok? Faz isso por 2. 5,30 vezes 450 itens. Dá 2.385. E assim você vai fazendo para todos os itens. E aí chegamos aqui, né, a essa coluna aqui de preço total para todos os 15 itens. Né? Olhando aqui nessa tabela que é gerada aqui, desse produto de um pelo outro, né, você chega... Qual é o valor maior aqui que você tem hoje? Quanto você tem em estoque? A demanda, quanto você tem em estoque aqui? O maior valor é o 32, não é isso? Está vendo aqui? 32.400, né? Porque eu tenho um quantitativo grande com um valor de 4,50. Aí, bom, o segundo passo, vocês fizeram isso. O primeiro passo, então, é fazer o produto da coluna preço unitário pela quantidade. Gerou lá um valor de cada, desse quantitativo de produto, o valor que você tem desse produto no estoque. O próximo passo é o quê? Ordenar o preço total, que é aquela coluna que eu gerei aqui, ó, que é essa coluna preço total, é ordenar ela do maior para o menor, do maior valor para o menor valor. Lembra que eu falei, olha, lá aquela última linha lá, né, o último produto 15, né, ele tem 32.400. Então ele vai figurar na próxima planilha, você vai botar em ordem, do maior para o menor. Né? O menor que a gente chegou aqui foi R$30, tá vendo? Então, na planilha que vocês vão ver aqui, que eu estou dividindo aqui, você vai chegar, olha lá, ó, é o último item que está aqui como valor total que você tem em estoque. Eu tenho no estoque do item 3, né? Lembra aqui o produto 3? O produto 3, eu tenho R$30 em estoque do produto 3. É o menor valor que eu tenho de estoque. Ok? Então, eu aqui fiz a ordenação. Aí, eu vou fazer agora o próximo passo, né, o passo 3, você vai ter essa coluna preço total acumulado. O que você vai fazer? Por exemplo, você tem 32.400, tá certo? Você tem 32.400, você vai botar aqui preço total 32.400 do lado. Vamos lá, né? Que é o primeiro item, vamos dizer assim, o item com maior valor no seu estoque, né? O item 15, é o produto 15, desculpa. Né? Então, você repete o 32.400, que ele é o primeiro da sua listagem em ordem de valor. Aí, 32.400. Na linha seguinte, eu falei que é preço total acumulado. Você vai pegar o 32.400 e vai somar ao 23.040, que é o segundo produto 7, tá certo? Que é o segundo maior valor no estoque. Então, 32.400 mais 23.040 vai dar 55.440. Aí você pega esse saldo, 55.440, e soma com o valor do preço total do item 8, que é 18.000. Então, 55.440 mais 18.000 dá 73.440. Você vai fazendo isso até o final, gerando um preço acumulado total, né? De quanto que chegou lá no final? 114.928. Deu para entender, gente? Deu para entender o que tem que fazer? Professor? Oi. O pessoal de Pati levantou a mão. Tá, eu tô vendo aí, além aqui. de levantar a mão, eles escreveram no chat. Seria possível exemplificar que produtos seriam esses? Não, é qualquer produto. Qualquer produto. Vamos dar, vocês vão me exemplificar. Um artesão aí de Pati, né? Quais são os produtos que você tem em estoque? Entendeu? Pode ser qualquer produto desse em estoque. Por exemplo, quem faz bolsas, né? Você tem alça de couro, você tem ilhóis, você tem, não sei se cera tem ou não, né? Linha para você costurar. Então, esses são produto 1, 2, 3, são os produtos que vocês usam para como matéria-prima para a fabricação. Ou pode ser o próprio produto final de vocês. Bolsas, eu tenho, né? Porque aí o artesão pode estar fazendo bolsa, fazendo cinto, então ele tem bolsa, cinto, várias coisas de couro, sapato de couro, produto 1 é bolsa, produto 2 é cinto, produto 3 é
sapato de couro, produto cota, bermuda de couro, casaco de couro, né? Você pode ter cada produto desse. E você tem um valor unitário de cada produto desse e a quantidade desse produto que você tem em estoque. Tá certo? Então, aí você vai fazer o quê? Vai fazer o produto, como a gente falou lá, vai gerar os preços totais de cada produto desse e depois você vai ordenar isso, né? Você vai ordenar do maior preço, valor, né, total, para o menor, né? Deu para entender? Pode ser qualquer produto final. Não deu aí, Teresópolis? É Pati ainda. Não, sei. Mas, Pati, deu para entender agora? Não. Não, pessoal, nós estamos muito confusos aqui. Vamos lá. Vamos ver se eu vou falar. Então, olha só, vamos fazer um exemplo. Vamos fazer um exemplo com 3 itens só. Peguem vocês um papel. Deixa eu ver se eu troco em miúdos isso que você falou. Vamos Tá. ver. Quando você pegou, fez o preço o total de cada produto que eu tenho no estoque, né? Ou cada matéria-prima, né? Ou cada produto. E aí você achou o total acumulado e depois você foi somando e lá no final é o valor do teu estoque, certo? Valor total do estoque. Isso, do estoque. Perfeito. A partir desse valor total do estoque, é Isso. que eu vou determinar aqueles valores, aqueles percentuais que você pôs lá do item A, B e C. Então, Perfeito. eu vou pegar lá o meu total. Dá um exemplo do que está na tela aí. Então, mas eu vou pegar aqui o total disso aqui, né? Aqui está dando 114. 114, 928. Então, eu vou pegar qual é o meu item de maior valor, 32.400. Isso, você pega 32.400. 32.400 e dividir pelos 114. Perfeito. E aí eu vou saber... Vezes 100. Vezes 100, eu vou saber a qual o percentual em valor, né, em valor de dinheiro, né, dentro desse estoque do produto 15. É exatamente isso. Que corresponde àquele produto. Isso, a produto saber 15. Se ele é um produto A, se ele é um produto B ou um produto C. Sim, perfeito. Agora, tá perfeito, Cristina. Perfeito o que você falou. Até agora... Vocês conseguiram entender? Não, você vai ensinar pra gente. Não, eu estou perguntando aqui para o pessoal, professor. Não, estou vendo. Mas é exatamente isso. Exatamente. Esse é um raciocínio bem complexo, né? Não tenha dúvida. Depois que vocês começam a fazer o exemplo, tá? Por isso que eu falei até, de repente, a gente fazer um exemplo com menos itens, né? Usar o 1, 2 e 3 só. Né? Aí digamos aqui, vamos fazer um exemplo um pouco menor, né? Aqui a maioria de nós trabalha com tecido, né? Então vamos fazer assim, eu trabalho com tecido, linha, que é o essencial, né? Tecido, linha e, digamos, trabalhamos com bolsa. Vamos colocar como trabalhar com bolsa. A gente tem tecido... Peraí. Vamos lá, vamos falar primeiro das matérias-primas. A bolsa produto final, que também depois você vai separar esses estoques, vamos chamar assim. Para a confecção de uma bolsa, né, digamos que eu só confeccione bolsa, como um exemplo simples, né? O que matérias-primas eu preciso? Eu preciso ter no meu estoque tecido, zíper, alças, linhas. Vamos simplificar em 4 coisas para não complicar. Perfeito. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar... Aí, o que você tem? Vamos lá. Qual é o preço unitário que você tem do tecido? Preço por unidade? Ou por quilo, aí eu não sei. Isso. No tecido, a gente vai esbarrar no seguinte, que a gente tem tecido de vários valores. Então, eu sugiro, não sei se seria o ideal... pegar o valor de cada tecido que eu tenho em estoque e fazer uma média
Não, olha só, o certo seria, porque cada item, cada tecido, se é qualidade diferente, se é cor diferente, ele entra como uma codificação diferente. Ele entra com uma codificação diferente. Vamos admitir que vocês utilizam um tecido só, um tipo de tecido. Um tipo de tecido para fazer a bolsa. Certo? Então, aí aquele tecido custa R$35. R$35 o preço unitário dele. O preço unitário dele é R$35. Né? Isso. Eu tenho no meu estoque 10 metros de tecido. Quantidade 10. 10 metros. 35 é o custo do metro, não é isso? É o custo do metro. Perfeito, 10 metros. Em estoque. Isso, perfeito. Né? Aí perfeito. Eu tenho 2 linhas. Quanto? Linhas, como é que é? Quanto vocês têm? Quanto? Eu tenho, por exemplo, linhas. Então, eu leio linhas de várias... Vamos admitir que você tenha uma linha. Uma linha só. Eu uso, por exemplo, uma linha neutra, uma cor neutra, então é uma única linha. Sim. Eu tenho dessa linha, digamos, eu tenho 10 cones. Unidades. 10 unidades. Unidades de cone, né, de linha. Tá? Essa linha custa, em média, R$3,50. R$4 o cone. Cone. Perfeito, R$4. Isso. As alças, vamos dizer que a gente só use alça de couro. Perfeito. Né? Então, nós vamos comprar alça de couro e eu tenho 20 metros em estoque. 20 metros. Ao preço de... Quem tem ideia do preço da alça? Chuta um valor. De R$15. R$15 o metro. O metro, isso. Perfeito. E o outro item é o zíper. E o zíper. Vamos lá. O zíper, eu tenho no meu estoque 30 zíperes, né? 30 zíperes. Vamos levar em consideração que sejam todos da mesma cor. Sim. Né? Então, eu tenho 30 zíperes. Ao custo de? Unitário de? R$2,50. R$2,50. Não, é melhor botar 3, né? Para ficar mais redondo. Para mais fácil. Fica mais fácil a conta. Né? Tá, então vamos resumir nisso aí. Isso. Aí você vai criar uma coluna do lado que é o preço total. Qual é o valor total que você tem de cada produto desse no estoque. Isso. Então, vamos lá. Preço total. Daqui. Preço total. Tá. R$350. Que aqui, né? Na verdade. De tecido. Isso. Preço total. R$350 de tecido. R$40 das linhas. R$90 do zíper e R$300, tá certo? Das alças. Perfeito? As alças ficaram mais caras que o tecido. Isso. Mas tudo bem. Tudo bem. Não, porque é a quantidade que você tem em estoque. Não, tudo bem. Então, aí você tem lá. Aí eu vou colocar em ordem olha, vamos lá, vou repetir. Ó, tecido 350, linhas 40. Vai anotando aí, gente. Linhas 40, zíper 90, alças R$300. Isso. Então, o mais caro é o tecido a 350. Mais caro é o tecido a 350. Então, você vai botar em ordem tecido a R$350. Né? Segundo é a alças. Terceiro é R$300. Estou botando em ordem. Isso. O quarto é o zíper. É o zíper. Que é R$90. E o quinto é a linha. E o quinto é a linha. Isso que vai dar R$40. Isso dá um total de 0, 9, 5, 14, 18, R$780. Isso, esse é o meu estoque. Tenho R$780. Aí eu vou pegar esses 780. É o valor total que você tem em estoque. Isso, aí eu vou pegar lá o primeiro. Que é o 350, vou pegar 350 dividido pelo valor total, que é 780, né? Vezes 100. 100. Tá. Eu vou fazer aqui para a gente ver. Peraí, cai de cabeça também agora. Desculpa aí, professor, porque esse assunto... Desculpa. Não, beleza. Mas... É importante vocês saberem, né? É isso aí, isso que é importante. Vamos lá. Então,
350 vezes... Pega o celular para o seu cálculo, gente. 350 dividido por 780 dá... Vezes 100 dá 44,87. 44,9%. 44,9%. Certo? As alças vão dar 300 dividido por 780. As alças vão dar 38,5%. Certo? O zíper tá 90 dividido por 780. Tá igual 11,53. Isso. 11,5%. Né? E o último, a diferença, vai dar 40 dividido por 780, dá 5,1. Esse somatório tem que dar 100%. Tá. Certo? Né? Bom, e tá. Aí esse primeiro item. Aí o que você vai ver? Ó, o primeiro item, né, tá com 44,8, né? Ele não chegou ainda no 80%. Concorda? Aham. Ele não chegou. Então, 44,8, eu somo lá com o segundo, que é 38,5. Dá 83%. Tá certo? Somando os dois percentuais, somar o 44,9 mais 38,5, dá na faixa de 83%. Tá? Então, eu posso dizer o seguinte, que os itens tecido e alça é a curva A do meu estoque. Aí eu vou dizer que deu 83 mais 11,5, deu 95, tá? Deu 95, deu um pouquinho até a mais. Eu digo que esse outro item é o item B. E o C, a linha, passa a ser a C. Então, item 1 e 2, A, item 3, B, e o último ali é a linha C. Deu para entender, gente? Cristina, obrigado, viu, pela ajuda. Mas perfeito. Aqui em Pati o povo entendeu. Quem mais está aí com mão levantada, Júlia? Júlia? Professor, só para avisar que o pessoal de Santa Maria Madalena teve... Espera aí, que o pessoal de Teresópolis está com o áudio aberto. Eu vou mutar só para eu poder falar. Ok. O pessoal de Santa Maria Madalena escreveu no chat que eles estavam sem luz, eles perderam a conexão. E aí, nesse meio tempo, eles perderam a explicação. Isso foi às 8h30. Então, vamos ver se eles entenderam alguma coisa. Se precisar de mais alguma explicação, eu reforço. Reforça. E o pessoal de Talcara escreveu às 8h37, dizendo que estava trovejando muito lá, que a conexão caiu, né? Deu uma tempestade e que eles iam precisar desligar. Perfeito. Tá? Aí, então, são esses dois avisos que a gente tem no chat. O pessoal de Talcara precisou sair por causa da tempestade. Tá? E o pessoal de Santa Maria Madalena que perdeu, né, aquela parte da explicação porque a conexão caiu. Não tem problema. Aí agora o pessoal de Teresópolis, né, tá com a mão levantada. Até eu levantei a mão que era para não esquecer. Eu vou fazer até o seguinte, Cristina, na próxima aula eu vou trazer a primeira coisa que a gente vai falar lá na aula, eu vou trazer essa planilhinha, esse passo a passo dos itens que a gente fez aqui com vocês, de Pati. Tá bom? Agora é o pessoal de Teresópolis, né, professor? Vamos lá, isso, vamos lá. A dúvida geral que deu aqui é para que precisa aquele item acumulado? Se a soma total é igual. Não, o item acumulado é para na hora que... Vamos lá, eu vou botar aqui na tela e vocês vão ver, tá certo? Olha aqui, vamos lá. O item acumulado, né, é porque você vai acumulando, como eu falei, pegou o 32, que dá do preço total, repetiu ele, que é o primeiro... Se somar todos eles, vai chegar ao mesmo valor. Não, olha só, o mesmo valor só dá no final. Ó, 114.928 é igual a esse totalzão grande aqui, que está embaixo. Mas se somar todos os itens,
se somar do primeiro item ao 15º, direto, vai chegar ao mesmo Claro que dá. valor. Só que essa maneira eu estou fazendo de forma a poder calcular os percentuais. Tá certo? Bem, acabou. Eu faço o acumulado para você ir fazendo o percentual e ver até onde vai chegar no 80%. Olha aqui, eu vou passar o... Por que não pode calcular direto sem fazer o acumulado? Não, aí você não consegue fazer. Porque, olha só, vamos lá, olha só esse slide que eu estou botando agora. Né? O 32.400, tá certo? Se eu pegar o 32.400, dividir pelo valor totalzão, esse grande aqui, 114.928,75, né? Se eu pegar 32.400 dividido por 114.928,75, vezes 100, para calcular o percentual, dá 28,19%. Certo? Se eu pegar o valor acumulado até o item, quer dizer, o 15,17 junto, o valor 15,17 junto, dá 55.440, tá certo? Que é o acumulado desses dois itens. 32.400 mais 23.040, dá 55.440. Esse 55.440 corresponde ao quê? A 48,24%. Então, o item 1, ele entra em dois percentuais. Ele entra no percentual dele sozinho. É porque você vai acumular. Na curva, se você olhar a curva não é estanque, né? Se você olhar essa curva, ela não é estanque. Ela vai, 20, passa depois por 50, passa depois por 100. Ela vai subindo, os valores vão subindo. Entendeu? Você vai calcular o percentual intermediário. Entendeu? Então, aqui, ó... É isso que eu não entendi. Isso aí é que eu achei fora da realidade. Não, mas não é. Na verdade, não é fora da realidade, não. Na verdade, você está calculando o quê? Você vai calculando o percentual acumulado até chegar a 80%. E para isso você tem que ter o preço acumulado. Porque o preço acumulado é o somatório, é o seu valor total de estoque. É o valor total de estoque. E você ordenou do maior para o menor, preço total, de forma que você... porque o preço, o que tem maior valor em estoque é aquele item que, de um modo geral, é o A. Tá certo? Começa com A. Agora, eu vou com o item A até que nível? Até chegar a 83,92% aqui, ó. Entendeu? Aí eu vou botar aqui a planilha final. Espera aí. Olha aqui. Se eu faço assim, eu vou calcular 28,19, depois acumulou 48, depois acumulou 63, acumulou 76, 83, quer dizer, quando eu faço 28 mais 48, eu estou dizendo, eu vou chamar até aqui, ó, 63,90. Eu até dividi um pouco menos, porque senão eu poderia até dizer que o A é até 76%. Tá, agora estou começando a compreender. Entendeu? Porque eu vou fazendo o somatório até chegar aos 80%. Quando chegar nos 80%, eu poderia dizer que o item 5 também era A, e o item 10 também era A. Mas eu diminuí um pouco, porque quando eu falo 80, é até 80, mais próximo de 80 que você tiver dentro do estoque. Entendeu? Agora, eu poderia classificar A até o item 5 aqui, ó, que dava um somatório total de 83%. Eu estou repassando perguntas dos outros, só os que eu disse. Fala você. Porque muitas dúvidas surgiram disso aí, né? Não. Agora, o que eu vou pedir para vocês? Vocês pegam essa planilha inicial, Júlia, se você puder. Isso aqui é exatamente o que eu tenho isso aqui. Pega essa planilha, passa para eles, para que eles façam lá, pega a primeira coluna vezes a segunda, né? Preço unitário vezes a quantidade dá um preço total. Aí você vai botar preço próximo. Vocês vão botar o preço total acumulado, tá certo? Vocês vão fazer uma coluna de preço total acumulado do lado, né? E depois a última coluna vai ser de percentual acumulado. Você vai calcular o percentual acumulado, né? E aí você vai ver, quando você chegar a 80 ou próximo de 80, por exemplo, 76, eu disse que estava bom para mim. Então, eu considerei como o item 15, 7, 8 e 10 como sendo os itens de classe A. Tá certo? Os itens que vão somar até o 95%, né? Eu classifiquei como 93, quase 95, classifiquei como B. E a partir dali, tudo é C.
Entendeu? Aí, então, você sabe que você tem que dar mais atenção para que valores? Para os itens 15, 7 e 8, que são os itens A do seu estoque. Entendeu? Tá, entendi. Tá. Tá bom? Agora, façam isso em casa. Pegam a planilha inicial, essa aqui. Júlia, tira uma cópia, por favor. Não, até aí eu entendi, professor. Eu entendi essa planilha, entendi o total acumulado. Não, agora, quando vai fazer o total acumulado, é que eu não vi o motivo da existência dele, porque se somar toda a coluna do preço total, vai chegar no mesmo valor. Então, para que eu vou somar o valor em reais, você somando vai chegar no mesmo valor total. É verdade. Mas essa é a maneira que você tem. Desculpa, o seu nome é? Desculpa, eu esqueci de anotar. Não, eu não falei, né? Meu nome é Marilu. Marilu, você só vai conseguir calcular esse percentual acumulado se tiver com esse preço total acumulado. Tá, entendi. Entendeu? Que aí quando você olhar o percentual, vai ficar mais fácil. Você tem que chegar até quase 80%. Não existe bem uma lógica entre o percentual coluna por coluna. O percentual é somando com o valor de baixo e aumentando essa soma. Assim, isso, porque aí você gera o valor... Eu sou ruim de matemática, tá? Não, porque na verdade é o seguinte, olha... Eu estou aceitando isso, mas eu não estou... meu raciocínio não capta. Eu entendi o que é. Eu sou capaz de fazer que nem papagaio, sabe? Repetir. Mas faz pensando o seguinte, olha... Quando eu tenho o item 15, o valor total dele, o preço total dele é 32.400. Aí eu boto na coluna, porque ele é o primeiro item, né, o valor de maior valor, que a gente ordenou isso, né? Ele chegou a 32.400, tá certo? E aí eu pego agora 32.400, somo ao item 7, 23.040 vai dar os 55.440. Pois é, aí aqui meu raciocínio dá relâmpago. Porque eu estou colocando junto com esse item o primeiro, que eu estou juntando os dois. E quando eu vou para o terceiro, eu junto os dois de cima. Porque você está gerando um percentual, um valor acumulado. Isso é importante você ter. É melhor eu repetir e entender, eu não consigo. Juro. Não. Para mim, eu não sou boa de matemática. Eu vou, olha só. Mas essa é a única maneira que você tem de calcular o valor total, né, que você tem. Calcular o percentual, né, que você tem do valor do estoque. Ó, o item 1 é 28%. O item 1 mais 7, né, ele corresponde a 48%. O item 1 mais 7 mais 8, somados, né, quer dizer, eles, como os três juntos, correspondem a 63,9%. Né? Os três juntos. Claro, não é cada item que é isso. Ele vai somando até chegar a 80, até você ver, 80, vamos botar aqui, 83. Então, para fazer a tal da curva. Isso, o item, olha só. Quando chegar a 83,9, o item 15, o item 7, o item 8, o item 10, o item 11, o item 14, juntos, correspondem a 83,9. Então, esses itens são classificados como A. Tá, agora entendi. Agora entendi. É difícil, viu? Não tem dúvida. Não é simples, não. A gente sabe que não é simples, não. Tá certo? Tá bom, então, entendi. Mais uma vez, obrigado aí. Né? Tem que colocar a dúvida mesmo. Não pode sair com dúvida, não. Tá certo. Tá bom? Bom, gente, e aí, como eu falei aqui, a gente chega aqui nessa classificação final. Né, eu até fui generoso, eu não botei o item 10 e o item 5 no A. Por quê? Para eu, vamos dizer assim, focar mais nesses principais mesmo. Eu poderia dizer que até o item 5, né? Até o item 5 é 83,92, então todos eles seriam A. A partir do item 5, o item 14,2 seriam B, e o restante para baixo seria C. Entendeu? Ou eu poderia até dizer o 95,5, eu chamaria de B também, poderia chamar. Mas isso é uma maneira que vocês têm de quê? De ajudar vocês a focarem mais naqueles itens mais importantes dentro do seu estoque. Tá ok?
Eu vou parar de compartilhar aqui agora que... Deixa eu ver. Agora não vai dar tempo para a gente apresentar, infelizmente. Né? Tem uma dúvida ainda aqui. Alguém com dúvida aqui. É Pati que quer apresentar o produto, Pati? Professor? É dúvida mesmo. Oi, Pati. É dúvida mesmo, professor. Professor, rapidinho, eu posso só ler uma mensagem do chat? Pode. O pessoal de Santa Maria Madalena disse, né, há 10 minutos atrás, que eles ainda estavam com problemas de conexão e pediram para o senhor, né, se possível, na próxima aula, fazer uma revisão, por favor. Eu vou fazer em cima do exemplo da Cristina de Pati de Alferes, que vai ficar mais simples. Entendeu? Que aí você entendendo um exemplo menor, você vai entender qualquer outro exemplo. Tá ótimo. Obrigada, professor. Nada. Vamos lá, Cristina. Isso. Aqui, a dúvida que a gente está aqui é a seguinte. Eu estou entendendo uma forma, não sei se é isso que talvez você vá falar mais adiante. O porquê dessa classificação. Né? Essa classificação vai ser usada na organização do estoque? Não. Isso? Ou não, para que você tenha uma noção exata dos valores que você tem em estoque? Ela pode até ser usada, Cristina, né? Como são itens, vamos dizer assim, mais importantes do seu estoque, você vai colocar num espaço de um acesso não tão fácil, né? Para evitar perda desse produto. Vamos chamar perda ou, não vou dizer roubo, né? Alguém pegar que é um valor mais alto, e isso acontece muito em indústria, viu? A gente ou vai botar esses itens em algum caninho fechado, né, onde só você possa acessar, né? Mas o grande negócio disso é chamar atenção para você, não é questão de só armazenagem. Você pode até usar também como localizar essa armazenagem desses produtos, que são produtos, vamos dizer assim, especiais para você, que custam muito dinheiro. Né? Mas é você o quê? Olhar exatamente para eles. Eu falo, esses caras aqui, eu tenho que estar de olho firme, porque não pode faltar produto, eu sei que é caro, eu sei que são produtos que são classificados como itens mais caros, né? Então eu tenho que efetivamente, e tem quantitativo deles, que eu preciso de uma quantidade deles maior, né? Mas não preciso ser uma quantidade tão maior quanto os itens C. Né? E você tem um valor expressivo. Então, eu vou ter que focar nesses produtos para ter um controle mais preciso desses produtos no seu estoque. É isso. Entendeu? Com esse objetivo principal. De localização desse estoque, não tanto. Mas é mais com o objetivo seguinte. Eu tenho que estar muito atento a esse produto. Que é um produto que ele tem pequena quantidade em estoque e tem um valor muito grande. Entendeu? Tá, então, o objetivo é eu saber, dentro do meu estoque, qual é o produto que é mais valioso. Sim. Né? E aonde eu tenho um investimento maior. Sim, é isso. Perfeito. Eu também. Parabéns, é isso aí. Valeu, professor. Bom, então, gente, a gente já chegou no... Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir desculpas. Quem é que estava querendo apresentar o produto? Quem é que estava querendo apresentar os produtos aí? Eu não me lembro. Que eu vou sugerir o seguinte... Era o pessoal de Pati mesmo. Era o pessoal de Pati. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente apresenta na próxima aula, viu, Pati? A gente apresenta na próxima aula. E aí, Júlia, eu te peço até que, acho que quando der 15 para as 9, você já me avisa, que eu paro onde eu estiver. Tudo bem. Tá bom? O pessoal de Teresópolis levantou a mão. Vamos o lá, pessoal de Duque de Caxias escreveu boa noite no chat. Acho que eles estão se despedindo. Então, horário. Eu vou me despedir e depois eu atendo Teresópolis aí. Gente, obrigado aí mais uma vez, né, pela presença. Eu sei que para muitos de vocês vamos dizer assim, é uma matéria que precisa ser trabalhada, por isso que é importante. Peguem aquela, não sei se Júlia conseguiu tirar a cópia da planilha que eu pedi para mandar para eles fazerem esse exercício em casa e trazerem as dúvidas na próxima aula. Apesar de que eu vou fazer o exemplozinho da Cristina aqui, um exemplozinho menor, eu vou fazer as planilhinhas bonitinhas e vou apresentar aqui para vocês. Ok?
Então, muito obrigado, um bom retorno para vocês, para casa, um bom descanso, um bom fim de semana, né? Que na terça-feira a gente está junto de novo, tá bom? Teresópolis, pode falar. Oi, professor, só um minutinho, ficou para a semana que vem ou agora? Apresentação do material? É. Semana que vem. Vamos fazer na semana então que vem. Bom. Então é para semana que vem, tá? Porque a gente demandou um tempinho aí para explicar isso aí. Isso. E é melhor ter o conceito fixado do que vocês apresentam depois na aula que vem os produtos. Tá ok? Boa noite. Isso, estão pedindo para fazer tabelas com valores mais reais da vida do artesão. Não, mas aí eu pediria que vocês me dessem. Que vocês têm. Que eu não sou artesão, né? Então, se vocês pudessem, a gente pode fazer, né? Sim, utilizando um exemplo específico de algum artesão, onde ele tenha lá alguns itens, né, que ele utiliza para fabricação, né? E a gente faz sem problema nenhum, entendeu? O exemplo da Cristina foi mais ou menos isso. Só que ela deu uma estimativa de alguns valores ali, né? Mas mais ou menos ficou como ela queria, porque tecido mais caro, as alças em segundo lugar, o zíper depois e a linha no quarto item. Entendeu? Tá bom. Tá bom? Tá. Obrigada. Então, tá joia. Nada. Uma boa noite para vocês, um bom descanso. Abraço aí. Até mais a todos aí. Tchau, Cristiano. Tchau, Júlio. Abraço, tchau, Jaime. Um abraço, tchau. Até logo, Alexandre. Valeu, tchau. Obrigado aí mais uma vez. Professores, tchau, pessoal. Pode terminar a gravação, Júlia. Obrigado. Tá bom, professor. Vou encerrar aqui.